Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Jean Araújo, contador CEO da Contax Contabilidade, especializados na tributação de provedores de internet. É isso aí, nós somos especializados na tributação de provedores de internet, mas sem mais delongas, nós vamos entrar direto no tema, que é o tema que nós temos prometido aí, que vamos manter vocês informados, e esse é mais um vídeo da nossa série, e nós vamos falar um pouco sobre o que é o IVA, esse imposto tão importante aí que está vindo na reforma tributária, que foi alterada agora recentemente no ano passado, né? Em 2023, em dezembro de 2023, tive uma alteração. E foi então feita uma grande mudança aí, que é o IVA dual, né? O que é o IVA dual? O IVA dual é uma modernidade da maneira de tributar que deixa os impostos sobre vendas, entenda bem, olha essa palavra, imposto sobre venda, tá? Esses impostos sobre vendas, eles passam a mudar a modalidade de tributar a partir de então agora, através dessa reforma. E o que isso quer dizer, pessoal? A gente tem bastante cuidado, porque às vezes o pessoal fala assim sobre reforma tributária, né? E às vezes se fala na reforma tributária numa amplitude. E nós temos 3 pilares de tributação no Brasil hoje. O primeiro é o imposto sobre vendas, né, que é o imposto sobre consumo, o imposto sobre renda, que é o famoso IRPJ, e o imposto de renda pessoa física, e a contribuição social sobre lucro líquido, que é o CCLL, tá? Esses impostos sobre renda, eles não entraram na reforma tributária, tá? O que se trata aqui na reforma tributária são impostos sobre vendas, que é o ICMS, o ISS, o PIS, o CONFINS, tá? E o IPI. Esses impostos, eles entraram e eles se transformaram no IVA dual. Por que é IVA dual? Porque, pessoal, na grande maioria dos países da Europa e outros países, né, até da Ásia e tal, da América Central, e alguns países aí que eles já se relacionam aí com essa maneira de tributar, né? Que é o imposto sobre valor agregado, ou seja, que ele vem substituir a tributação sobre vendas, né, o famoso PIS, CONFINS, ICMS, ISS, né, todos esses impostos que nós já falamos, ele vai se transformar no Brasil em 2 tipos de tributos, que é o IBS e o CBS, tá? O IBS, o que é o IBS? É o Imposto sobre Bens e Serviços, tá? O IBS, ele substitui o ICMS, o ISS, tá? Ele vem substituindo o ICMS e o ISS. O que acontece aí com essa mudança aí no imposto sobre vendas, que ele vem substituindo aí o IBS, né? Ele deixa de ter aquela divisão, né, de município tá tributando ali no IBS, que o IBS substitui o ICMS e o ISS, basicamente, né? O que vai acontecer? Nós vamos deixar de arrecadar 2 impostos para arrecadar agora 1, tá? É um dos motivos de se chamar IVA dual, tá? Por que também se chama IVA dual? Porque ao invés de ser um único tributo, né? Seria lá um único tributo com qualquer nome, no Brasil a gente chama de IBS e CBS. No Brasil é 2, que é o IBS e o CBS. O IBS eu acabei de falar para vocês, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Que ele vai resumir ali em ICMS e ISS, tá? Não se resume só isso, mas como a gente aqui é focado só a falar mais voltado para a área de tributação de provedor, a gente não vai aprofundar na raiz da coisa lá, porque não é um tema que agrega muito no pensamento da ótica que nós estamos enxergando, tá bom? Na questão da tributação do CBS, o que é o CBS? É a contribuição de bens e serviços. Essa, basicamente, ela não muda muito o conceito da coisa. Por quê? Porque, na realidade, o que nós estamos incluindo dentro desses conceitos de CBS, nós estamos falando de PIS e da COFINS, que são impostos que nós já estamos habituados a recolher, e ela não vai mudar muito do ponto de vista de conceito de que são os impostos, tá? Continua aí se mantendo os mesmos conceitos nesse seguinte. Aí nós temos o pensamento do IVA dual, pessoal. O IVA dual é isso aí, é o IBS e o CBS, né? Na maior parte dos países que adequaram esse modelo de tributação, foi-se utilizado o IVA, apenas IVA. No Brasil se chama IVA dual porque foi se dividido em 2 impostos, tá? O porquê, Jean, que foi se dividido em 2 impostos? Pessoal, isso é feito todo um estudo de impacto que a reforma tributária vai ser feita, como nós já falamos no vídeo anterior. E esse impacto que a reforma cria, a estrutura nossa, como eu já falei, era um pouco arcaica, muito antiga. Então, uma mudança devido à origem, à natureza de cada tributo,
né, que nós estamos falando que está sendo substituído pela essa junção, né, de todos os impostos ali, que são basicamente ali 5 impostos que vão ser substituídos, o que acontece? Seria muito complexa essa reforma tributária para se transformar num único imposto, tá? Porque isso entraria aí numa questão de entrar na autonomia dos estados, que nós vamos falar um pouco mais na frente sobre isso aí, o que vai mudar, impacta bastante e tal. Mas essa maneira ainda é mais simples de tributar, essa nova maneira que nós vamos tributar, que é o IVA dual, tá? Que nós vamos se resumir aí em IBS e CBS, tá? Com uma pequena exceção, eu quero abrir um parênteses aqui, porque ela afeta pouco o nosso mercado de tecnologia, né? Que é o mercado de telecomunicação, o mercado das Big Tech, que é o mercado que os provedores de internet atuam diretamente conectado com compra de equipamento e tudo. Eles mudam um pouco esse conceito e afeta muito pouco, tá, pessoal? Aparentemente aí a PL 64, que é a PL aí que está em discussão aí no legislativo, ela não traz como é que eu posso explicar? Impacto muito grande dentro do cenário do ramo de tecnologia, né? Então esse imposto seletivo, né, que é o IS, que seria o terceiro imposto criado, ele é um imposto que ele é considerado pelo governo como um imposto que ele é regulamentador. Ele existe no seguinte sentido, eu vou explicar de maneira rápida aqui para você, só para não passar batido esse pensamento, porque tem muita gente falando aí muita coisa sobre esse imposto seletivo, tá? O que acontece? O imposto seletivo ele vai ser utilizado para regulamentar mercado. Por exemplo, o governo não quer que venda cigarro, né? Como já é prática. Então ele aumenta a tributação, ele inclui esse produto dentro desse imposto seletivo, que é um imposto a mais, fora o CBS e IBS, e ele inclui esse imposto onerando mais a carga tributária daquele produto, assim desestimula o consumo, tá? Por isso que a reforma é tributação sobre o consumo, tá? O que acontece aí nesse cenário? Quando o governo também pode utilizar essas medidas, e isso aí é uma ferramenta que vai estar na mão do executivo e do legislativo ali, que eles podem regulamentar isso e trocar as regras do jogo. Por exemplo, eu não quero, por exemplo, agora está tendo uma discussão aí sobre carro elétrico, né? O carro elétrico está entrando e tal. E aí tem até um bocado de gente falando um bocado de bobagem aí nos vídeos que a gente percebe falando que carro elétrico vai ser tributado, né? O carro elétrico não vai ser tributado no cenário da sua plenitude de mercado. O que o governo quer fazer aí com o carro elétrico é simplesmente tributar a importação de carro para estimular o consumo do mercado nacional, tá? Pelo menos essa é a visão do discurso aí público, midiático que o governo tem que passar, né? Então, nesse sentido, pessoal, a reforma, ela traz, tá? Ela traz uma reforma dentro da tributação sobre o consumo e ela simplifica esse processo, como nós já falamos um pouco antes, e ela traz agora essa inovação de, em vez de nós ter 5 tributos, nós temos apenas 2, tá? Esses 2 tributos traz aí essa série aí de garantias que nós temos aí dentro desse cenário, tá? O que acontece aí agora, pessoal? Não tem reforma, por enquanto ainda, dentro do cenário da tributação de renda. Não tem reforma, nós não estamos falando de reforma de RPJ e tal. Até houve um pensamento, uma intenção do governo aí, antes de aprovar a reforma, de se tributar o lucro, que aí nós estamos falando de tributação sobre a renda. Mas isso meio que esfriou, o governo deixou de lado, esse discurso foi desacalorado aí pela reforma e o foco agora está todo na reforma. Então, pessoal, hoje o nosso intuito era falar sobre o IBS e o CBS, que são esses 2 impostos muito importantes, né? CBS aí com a contribuição sobre bens e serviços e o IBS sobre imposto sobre bens e serviços, né? Lembrando, pessoal, que o conceito de imposto de bens e serviços agora para o governo é um só, não existe mais mudança, tá? No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre esse conceito, o que vai mudar dentro do pensamento do que vai ser entendido agora, porque isso vai afetar bastante os provedores, tá? E não só o provedor, mas as empresas de tecnologia, e vai afetar também a maneira como o provedor compra, tá? Presta bem atenção, vai afetar. Não tem aquele mecanismozinho lá que o distribuidor vem usando, que vamos faturar um pouco de nota de serviço e um pouco de nota de produto para diminuir a tributação. Isso não vai funcionar mais, tá, pessoal? E eu vou explicar para vocês no próximo vídeo por que não vai funcionar mais, como não vai funcionar mais
e qual que são as grandes mudanças que o IBS vai trazer para a vida do provedor na prática do dia a dia. Porque aqui, esses 2 primeiros vídeos, nós estamos falando dos conceitos, mas a nossa meta é falar para o provedor o que vai afetar no seu dia a dia. Então, cola na gente, não esquece de assistir nossos vídeos, né? Acompanha, curte, compartilha o nosso material para ajudar a crescer o nosso conteúdo, porque nós vamos ficar sem delongas, falar para o provedor que na prática muda na vida dele a reforma tributária. E entenda, vai mudar muita coisa na vida do provedor. Um forte abraço, pessoal, e é um prazer sempre estar mantendo vocês informados.